Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo aqui no canal, uma resenha bem diferente porque a gente vai conversar hoje sobre o livro Baile de Máscaras. Bom, Baile de Máscaras é um livro do autor Chico Araújo, que vocês já devem ter ouvido falar se vocês acompanham aqui no canal, porque ele participou de um dos episódios do podcast Pensando Alto, então uma entrevista super bacana com o autor, que ele contou um pouquinho pra gente, não só sobre Baile de Máscaras, mas sobre suas obras, sobre seu trabalho realmente, né, como autor. Inclusive convido vocês, para quem ainda não conhece mais sobre ele, ou não conhece ainda o autor realmente, vou deixar o link aqui nos cards, ou aqui na descrição, vou ver ainda, pra vocês darem uma olhadinha e saberem um pouco mais sobre ele, né? Mas, sobre o Baile de Máscaras, por que eu li este livro? Vamos começar por isso. Foi uma parceria, então, que eu fiz com o autor lá para o Instagram e aqui para o YouTube também. Então, mesmo caso de As Inteligências Literary. Mas este livro é bem diferente. Quando eu terminei essa história, eu não sabia muito bem como definir, né, as minhas considerações sobre esse livro. Porque foi uma leitura realmente diferente de um livro que, apesar de conhecer o autor e já ter ouvido falar da obra, eu entrei meio que de olhos vendados, assim. Eu não tinha ideia do que realmente eu iria encontrar nessas páginas, não sabia da intensidade com que esses acontecimentos que acontecem nesse livro teriam, né? Então, foi uma leitura e uma experiência bem diferente do que eu estava esperando e foi uma grata surpresa. Então, vamos começar do início. Baile de Máscaras, então, conta a história do Otto Assunção. Ele é um dramaturgo que em decadência, né? Porque o início da carreira dele como escritor de roteiros foi incrível, como ele vai contar pra gente, mas depois ele se viu, né, neste mundo de fama, de dinheiro, que envolve muitas bebidas e jogos e acabou levando ele até o fundo do poço, vamos dizer assim. Então, neste ponto da história, ele está em decadência, sem trabalho, sem saber o que vai fazer da vida, porque ele não consegue nem mais os bicos que ele geralmente conseguia, então ele não sabe nem como ele vai fazer para pagar o aluguel da espelunca onde ele mora. Então é uma situação bem crítica que esse personagem se encontra no início dessa história. E aí que as coisas vão começar a ficar um pouco diferentes, porque o emprego que ele vai arrumar é de escritor de roteiros para filmes pornô. O que eu achei foi uma surpresa, que eu não li a sinopse atrás, né, porque era exatamente isso que está dito aqui, e aqui na orelha também, então não é uma surpresa para ninguém o fato de que ele é, então, escritor de roteiros de filmes pornô. Mas enfim, eu não tinha lido, então fiquei surpresa como ele se inseriu nesse universo aí de filmes, então, adultos, e eu achei interessante como ele fica receoso de começar, né, porque, ele é um dramaturgo, ele tem um nome a zelar, apesar de ter sumido, porque no início ele fazia sucesso, então tem pessoas que conhecem ele, tem pessoas que gostam dele, tem pessoas que odeiam e poderiam transformar a imagem dele, né, numa situação ainda pior do que ele já estava. Mas ele vai acabar aceitando porque, né, ele precisa de dinheiro e as coisas vão ir muito bem melhor do que ele estava esperando que seria. Ele gosta de escrever essas histórias porque também esses roteiros, né, porque acabou despertando e trazendo de volta a vontade dele de escrever. Então, as ideias, né, que ele tinha engavetado, vamos dizer assim, porque ele não conseguia escrever de jeito nenhum. Então, começar a fazer esses roteiros acabou despertando esse lado da vida dele também, trazendo de volta, né, a escrita para a vida dele. O que é incrível, e é aqui que a história começa a ganhar novas camadas, vamos dizer assim. Porque a história do Otto, ela tem essas nuances, né? Tem a parte prática da coisa, de que ele precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, e ao mesmo tempo tem momentos de reflexão, vamos dizer assim, né? Dele, da vida dele, do rumo que a vida dele tomou e por que ele foi parar nessa situação. Então, a gente tem esse equilíbrio ali de histórias, de cenas mais
adultas para cenas, para descrições, pensamentos, reflexões do personagem realmente sobre a vida dele. Então achei bem legal esse balanço entre uma coisa e outra, e não ficou só nessa coisa de filmes pornô, e também no fato de que ele vai conhecer uma personagem feminina aqui bem estranha, que inclusive eu não esperava o rumo que essa personagem tomaria, e nesse elemento de certa forma mágico que vai surgir aqui mais do meio pro final da história. Então a gente tem essa personagem que usa uma peruca ruiva, e o Otto nunca perguntou o nome dela, então a gente vai descobrir o nome dela só lá no final da história. E ele vai se envolver com essa personagem e ele vai experimentar, né, coisas que ele nunca tinha feito antes, no sentido sexual da coisa, tá? Porque ele, como ele mesmo diz, ele não se apaixona, ele não tem essa coisa de se apaixonar, então realmente só essa ligação estranha que ele tem com essa personagem, né? É uma relação que acaba se baseando principalmente no sexo. Então, ele vai criar essa relação estranha com essa personagem, que também vai trazer algumas, como eu disse, questões um pouco mágicas, vamos dizer assim, porque ele logo vai fazer associações estranhas entre essa personagem, as coisas que ela fala, as coisas que eles fazem juntos, né, com algumas coisas que ele escreveu. Então aí a gente tem, né, mais um mistériozinho surgindo no meio da história para entender por que exatamente isso está acontecendo. Será que realmente é só uma coincidência ou não? Então são várias coisas de vários sentidos que fazem com que essa história, Baile de Máscaras, se transforme em algo realmente incrível, chamei peculiar. Eu acho que realmente essa pode ser uma boa palavra para descrever esse livro, porque esse Baile de Máscaras, né, pessoas mascaradas, que pode se referir a uma cena específica que, ao mesmo tempo, as próprias pessoas que fazem parte da vida dele e dele mesmo, que tem máscaras, todas as pessoas têm máscaras e escondem seu verdadeiro lado, né, o seu verdadeiro eu, e que não quer que ninguém descubra, saiba exatamente quem eles são de verdade, né, vamos dizer assim. A gente vê isso principalmente com um amigo do Otto aqui, o próprio Otto também. Então como eu disse, na história aqui traz diversos lados, inclusive de reflexão também sobre esses personagens, sobre, né, o ser humano e as suas máscaras. Então foi uma leitura bem intensa, que eu li isso aqui em 2 dias. Só não li em um dia porque a vida está corrida, porque se não fosse isso, com certeza eu teria terminado essa história em um único dia só. Claro, né, é um livro curto, que também ajuda, são 107 páginas, então é um livro curtinho, mas que realmente deu também para ler bem rápido. Então a gente tem essa combinação aí incrível, além do fato de que o autor escreve muito bem e ele deixa a história realmente amarradinha do início ao fim. Então foi bem interessante, gostei demais de ter feito essa leitura. E o final, assim, fiquei, poxa vida, sério, vai terminar assim, mas ao mesmo tempo eu gostei, porque fez sentido, né, da maneira que a história começou, terminar dessa forma também fez sentido. Então foi uma boa leitura que eu gostei bastante. Demorei pra gravar esse vídeo porque eu ainda tava pensando no que eu diria sobre essa história, sobre esse personagem, sobre a personagem feminina também, que é uma personagem mais misteriosa, mais né, que a gente tenta entender por que ela entrou na vida dele, e quando isso se explica também é fantástico. Então gostei bastante da leitura, gostei dos personagens, dessa construção, dessa evolução de certa forma do Otto, o que também foi bacana. E enfim, foi uma história realmente que me surpreendeu, eu gostei de ter feito. Então, enfim, mais uma parceria bem sucedida que foi feita lá pro Instagram e aqui pro YouTube também. E enfim, era isto. Essas são as minhas considerações, que também não dá pra dizer muita coisa, porque como é um livro curto, posso acabar dando spoilers, e não é isso que eu quero que aconteça, certo? Então era isto. Essa foi mais uma leitura concluída, de poucas do mês de outubro, na verdade só foram 2, essa aqui é uma delas, mas fico feliz de que tenha sido, né, uma das leituras, porque valeu super a pena. Esse é o autor. Eu vou deixar os links para o livro
e para o Instagram do autor aqui na descrição, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre eles. E como eu disse, aqui nos cards vai estar o link para o episódio do podcast com o Chico, tá bem? É isto. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Me contem aqui o que vocês acharam, assim, a impressão que vocês têm sobre Baile de Máscaras, só pelo que eu falei. E se, né, vocês também ficaram com vontade de ler. Espero que tenham ficado com vontade de ler e vão lá conhecer mais sobre essa obra e sobre o autor, tá bem? É isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima!